Hoje eu quero compartilhar com vocês, no livro do profeta Daniel, e peço que você abra a sua Bíblia neste livro, Daniel capítulo 1. Eu quero falar sobre o tema Vivendo em um mundo corrompido sem se corromper. Vivendo em um mundo corrompido sem se corromper. Daniel capítulo 1. Mesmo assentados, os irmãos estejam atentos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Daniel capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitissem não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos
do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir o testemunho do Daniel aqui na frente. E que ilustração apropriada para falarmos do Daniel bíblico, um jovem de 17 anos, tirado da sua terra, trazido, exilado para um outro lugar e privado de todos os seus, de tudo que ele tinha conquistado até então, de todo o amparo que estava à sua volta, para testemunhar do Senhor, para testemunhar a sua fé, para testemunhar a sua fidelidade diante de Deus. Falar de Daniel, do capítulo 1 especificamente, da vida de Daniel, num tempo em que nós estamos enfatizando a importância da juventude servir ao Senhor, buscar o Senhor, é algo muito apropriado. Mas eu queria dizer a você que não serve só para os jovens. A lição de vida de Daniel serve para mim e para você, porque assim como eles são tentados em muitas áreas na vida, eu e você somos tentados em muitas outras. Todos nós passamos por pressões. Quem nunca enfrentou, por exemplo, pressões, principalmente os jovens, dos seus colegas, para que fizessem coisas erradas, para que se envolvessem com as coisas do mundo? Quando nós não experimentamos na experiência da nossa vida a pressão da sociedade tentando nos levar a viver segundo o molde que a própria sociedade estabelece. É assim que as pessoas vivem, é assim que o mundo vive, é assim que esta geração está, é assim que as pessoas estão vivendo. Nós devemos seguir o mesmo rumo e somos pressionados, somos tentados a fazer isso, seguir o mesmo rumo que o mundo está seguindo. Às vezes nós somos tentados, até mesmo dentro da própria família, nos influenciando a fazer coisas que são erradas. Já ouvi testemunhos de maridos pedirem as esposas para fazerem coisas erradas e esposas pedirem os seus maridos para fazerem coisas erradas. Eu já vi famílias se coadunando juntos para planejar algo em termos de negócios desonestos. Eu já vi pessoas abrindo mão da sua fé para angariar recursos, por exemplo, do governo. Quando nós enfrentamos estas pressões, como é que nós respondemos? Sejam jovens, adultos, crianças, adolescentes, quando somos tentados nas coisas frágeis da nossa vida, e o diabo sabe quais são as áreas em que mais somos propensos a pecar, quais são as nossas reações? O que é que nós fazemos? Como que nós respondemos a essas coisas? Meus queridos, são diferentes as reações das pessoas, principalmente dos cristãos. Alguns não se importam muito com a sua fé. Não tem problema negociar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Outros dizem assim: olha, eu estou com medo, mas vou me manter firme. Outros se dizem: não, eu sou do Senhor, eu sou um cristão, sou um discípulo de Jesus e eu quero obedecer a sua palavra. Qual é a sua postura? Qual é a sua decisão? Nós sabemos, meus irmãos, que Daniel enfrentou poderosas e fortes tentações sobre ele. Vivia numa cultura pagã. E esta cultura pagã não tinha respeito pelas coisas espirituais, não tinha respeito pela espiritualidade, pelo próprio Deus, pelas coisas de Deus. Eram de costas viradas para o Senhor. E estavam forçando os israelitas a viverem da mesma forma. Os judeus, os da tribo de Judá. Mas a gente vai aprender como que Daniel respondeu à pressão e como que nós podemos aprender com o exemplo da sua vida. Como se manter puro, como cristão. Preste atenção, avalie a sua vida, olhe para você mesmo, você é um cristão, você é redimido, você é salvo pelo Senhor.
Você não é um pagão, você não é um mundano, você não é um ímpio, você é alguém lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E como é que você tem vivido diante das pressões do mundo? O Deus a quem você serve é puro, é santo, é justo, é perfeito, e você diz: eu creio no Senhor, eu sou do Senhor, eu sigo o Senhor, sou discípulo de Jesus. Como é que você tem vivido, meu querido? Como tal? Ou você tem negligenciado a sua conduta, a sua fé? Como nos mantermos puros diante de tanta maldade deste mundo, diante de tanta sensualidade? Tudo tem a ver com sensualidade. Propaganda de sandálias havaianas são propagandas sensuais. Propaganda de relógios são propagandas sensuais. Propagandas de adultos e de crianças são propagandas sensuais. Como a gente tem reagido diante dessas coisas? De tanta facilidade para adquirir as coisas, de tantas mentiras que o mundo está envolvido nelas. Um dia desse eu estava scrolling, estava rodando o Instagram e de repente passa uma propaganda e era mais ou menos desse tipo: você gostaria de ter um diploma de médico? Me procure. Não é um encorajamento para que você faça uma faculdade, para que você se esforce, para que você siga a sua vocação, para que você seja um instrumento de Deus numa geração que carece de pessoas que amem pessoas. Não, você quer um diploma? Eu vou providenciar para você, médico, advogado, dentista, em 15 dias. Esta é a geração que nós estamos vivendo, meus irmãos. Desonestidade sem fim. Como nós nos comportamos diante dessas coisas? Nós podemos ver como que Daniel se comportou diante das tentações e tirar lições para a nossa vida. Daniel é um exemplo de vencedor. Às vezes nós olhamos, pensamos, estamos inseridos no mundo e não tem problema, todo mundo é igual. Não, não são iguais. Não podemos viver nesta mentalidade de alguém que acha que há uma mistura de ideias, de fé, de pensamentos entre o mundo e a igreja. Não, a igreja é diferente, o povo de Deus deve ser diferente. Se nós queremos manter a identidade de cristão e de servo de Cristo Jesus. Vamos aprender então algumas lições com a vida de Daniel. Em primeiro lugar, ele aprendeu com o erro dos outros. Nós não podemos desejar que os outros errem. É errado se você pensar nisso. Mas ao saber que o outro errou, observe. Observe como ele errou. Observe por que ele errou. Observe as consequências dos erros que ele cometeu, para que você se prive das consequências que ele sofreu. Meus irmãos, observe você uma coisa. Durante décadas, os profetas estavam alertando o povo de Deus a Judá, de que Deus iria puni-los por causa dos seus pecados, da sua rebeldia, da sua indiferença com as coisas espirituais. Poderíamos citar vários textos aqui, eu vou citar um. Isaías 39, versículos 6 e 7 nos diz o seguinte: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Nós estamos diante de um livro em que relata uma nação saqueando outra, um rei subjugando outro rei, o rei Nabucodonosor da Babilônia subjugando o rei Joaquim de Judá, que era filho de Josias, um homem bom, um rei bom em Israel, mas o seu filho Joaquim se tornou mau na sua condução do povo. E aqui a gente vê Babilônia, a profecia se cumprindo, Deus usando um instrumento mau para trazer justiça no meio do seu povo, para trazer punição, ensino, advertência para o seu povo. Jamais Deus pune alguém sem anunciar
ou sem dar oportunidade para refletir antes das suas decisões. O Senhor nos alerta, está cheio de alertas nas Escrituras. Cuidado, olhe para onde você anda, fuja das coisas do mundo, mantenha-se firme, vigie para que não caia. Lá em Apocalipse, não virei a ti e removerei o teu candeeiro, para citar tantas outras advertências que, se desobedecidas, trariam consequências. E Daniel conhecia as advertências do Senhor, da palavra do Senhor. Babilônia conquistou Jerusalém 3 vezes. Aqui é a primeira vez que ele investe contra Jerusalém. Isso ocorreu mais ou menos no ano 605 a.C. E uma pequena parte de judeus vai para a Babilônia neste período. Mas há um destaque que é mencionado aqui. Os melhores e mais brilhantes jovens do reino de Judá foram levados para a Babilônia. Claro, o rei inimigo tinha todo o interesse naqueles que se destacavam no outro reino, para usá-los para os seus interesses particulares. Queria que os jovens fossem levados para a Babilônia. O povo de Israel estava se desviando da verdade, Judá entregue à idolatria, os reis fazendo mal o que era mal perante o Senhor. O que nós aprendemos com isso? É que o preço do pecado é muito alto, queridos. Daniel sabia disso. Daniel conhecia tanto a advertência quanto a história dos reis que estavam reinando em Jerusalém, os reis que estavam reinando sobre o povo judeu. E ele sabia as consequências da desobediência a Deus. Uma das coisas que nós hoje presenciamos, inclusive no meio evangélico, é a falta de temor a Deus. As pessoas perderam o temor do Senhor. As pessoas tratam Deus como um amiguinho qualquer. Se apresentam diante de Deus desprovidos de qualquer reverência ou respeito. Olham para o Senhor com os olhos da carnalidade, fazendo dele um servo seu, para atender os seus caprichos, os seus desejos, as suas intenções, e muitas vezes perniciosas, e Deus não lhe dá, porque se Ele lhe desse o que você pedisse, seria a destruição da sua vida. Nós aprendemos com a vida de Daniel. Daniel confiava em Deus, apesar de viver numa nação que estava se afastando de Deus. Aí nós olhamos, aplicamos para a nossa realidade, no tempo em que nós vivemos, o que é que nós devemos observar? Olhe as pessoas, olhem as famílias, olhem as igrejas que estão se afastando do Senhor. As experiências que eles estão tendo, a mão do Senhor pesando sobre eles. Deus pode agir com misericórdia, mas pode trazer também a sua justiça, queridos, manifestada sobre nós. Não se separa o Deus de amor e o Deus de justiça. Deus é justiça e amor ao mesmo tempo, e Ele age como bem lhe apraz. Ele tem misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia. Nem a prosperidade e nem as pressões das tentações desviaram Daniel do foco de obedecer o Senhor e de ser fiel ao Senhor. Deus também tem nos alertado, queridos. E aqui uma palavra para os jovens de Eclesiastes, mas que serve para todos nós. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E olha só a advertência: antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O diabo é tão sagaz que ele cauteriza a mente das pessoas, achando que os prazeres que desfrutam hoje perdurarão por toda a vida. Prazeres que não são provenientes do Senhor, eles são temporários e levam à destruição, e amanhã você pagará o preço pelos seus erros. As consequências virão. Sempre os julgamentos serviram, ou deviam servir, talvez eu poderia dizer melhor, para levar as pessoas a se dobrarem diante do Senhor.
Quando a gente vê a disciplina de Deus com seu povo, o povo de Deus deveria se humilhar, se ajoelhar, se curvar, voltar para o Senhor, pedir misericórdia, pedir que o Senhor os perdoe, se retratarem diante de Deus. Infelizmente, muitas vezes acontece o contrário. Ora, olha que pessoa consagrada e errou. Eu, um pobre consagrado como eu, não tem problema eu viver dessa forma. Nós deveríamos colocar o rosto em pó, queridos, no chão e pedir: Senhor, olhe para nós, tenha misericórdia de nós. Aprender com os erros do outro, ver a disciplina sobre os outros e restaurar o temor do Senhor, este Deus vivo diante de quem nós nos encontramos. Não é apenas esta lição que tiramos de Daniel. Esse jovem que tinha um caráter exemplar, esse jovem que tinha deveres para com Deus e os cumpriu, esse jovem que diante de todos os outros jovens se destacou pela sua fidelidade a Deus, pela sua integridade diante do Senhor e por não resolver não se contaminar com as contaminações do mundo. Ele aprendeu com o erro dos outros. Em segundo lugar, Daniel entendeu a fragilidade da vida. E nós estamos vulneráveis a ataques, a provações, a tentações. Mas a Bíblia diz que Deus não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. E pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele provê o quê? Livramento. De maneira que a gente possa suportar. Não diga jamais: desse pecado eu não consigo me livrar. Diga desta forma, queridos: se o Senhor for comigo, não só esse, mas eu me livrarei não só desse pecado, mas viverei uma vida de santidade diante do Senhor. Daniel enfrentou grandes tragédias na sua vida, passou por experiências terríveis na sua vida, mas se manteve firme. Ele perdeu a sua identidade, ele perdeu a sua nacionalidade, ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu os aparatos que constituíam o centro da sua religiosidade. E aqui eu estou colocando entre aspas para entender que Daniel era um homem consagrado a Deus, que servia o Senhor, que ia ao templo, que estava consciente do seu dever de adoração. Por que ele perdeu a sua identidade? Ele foi levado com 17 anos para a Babilônia, perdeu a sua família, foi tirado da sua família, sua vida se tornou de cabeça para baixo, seu nome foi trocado. Deus é o meu juiz, significa Daniel, mas agora ele se torna o príncipe de Bel. É claro que Nabucodonosor queria que seus nomes fossem trocados, porque queria ver neles a identidade de alguém que servia ao seu reino. Mas ainda que lhe deem um nome diferente, eles não podiam mudar o coração de cada um deles. E a mudança de nome de Daniel não mudou o coração de Daniel. Ele permaneceu firme diante do Senhor. Romperam todos os seus vínculos que ele tinha, foi levado para uma terra estranha, foi tentado a abrir mão de todos os seus princípios, mas permaneceu firme diante do Senhor. Daniel não tem mais família, não tem mais pátria, não tem mais bandeira, está vivendo exilado, sem uma língua própria, sem estar dentro da sua cultura, porque tudo que era importante para ele era desconsiderado como não importante por aquele que queria subjugá-lo e torná-lo seu servo. Não pense que o diabo dá valor às mesmas coisas que você dá. Ele engana para que você imagine ou pense que as suas ofertas são melhores do que as coisas, os princípios e os valores que você já construiu na sua própria vida, provenientes da palavra do Senhor. Querem roubar isso de vocês, de nós. Querem nos tirar do centro de alguém que serve ao Senhor, que adora o Senhor, que vive para a glória do Senhor.
Nosso desafio é viver neste mundo corrompido sem nos corromper. Ele perdeu a sua liberdade. Ser levado para um país como exilado é você se tornar um cativo, um preso deste lugar para onde você foi levado. E a sua vida, sua agenda, suas escolhas estão agora todos abandonados, não por decisão própria, mas por uma nação que estava e um rei que estava subjugando. O templo foi saqueado, foi incendiado. Nós lemos isso na passagem que nós acabamos de ler. E este é o problema de você restringir a sua adoração ao ajuntamento dominical. No caso deles, restringir a adoração e o serviço a Deus ao local onde eles estavam, ainda que fosse extremamente importante para eles, mas ele sabia que no coração ele podia adorar o Senhor e bendizer o Senhor. Os tesouros da casa de Deus, os utensílios da casa de Deus, eles foram roubados, levados para a Babilônia, e para servir aos deuses da Babilônia, aos deuses do rei da Babilônia. Agora, a gente observa, meus irmãos, que tudo isso acontecendo na vida de Daniel, Daniel supera o seu passado de dor, de tragédia, de problemas, dificuldades, tomando decisões importantes na sua vida. E nós precisamos aprender com essa lição, o versículo 8, que eu já vou ler com vocês. Porque nós temos o costume de nos vitimizarmos, de nos tornarmos o centro da atenção de todos os outros, como se o mundo devesse girar em nossa volta, como se a razão de tudo que existe e acontece fossem nós mesmos. E esquecemos do propósito principal da nossa vida, que é a glória de Deus. Eu vivo para o Senhor, para a glória do Senhor. Nós precisamos assumir nossas fragilidades, nossas dificuldades e tomarmos decisões importantes. A consciência da nossa vulnerabilidade não deve servir para nos proteger, deve servir para nos levar a adorar o Senhor. Eu sou servo do Senhor e vivo para a glória do Senhor, e eu quero então tomar decisões que reflitam a minha responsabilidade de alguém que ama o Senhor. Olha as palavras de Daniel, do versículo 8 do capítulo 1 de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Apesar das tragédias históricas, queridos, ele decidiu não se contaminar. Você já observou que muita gente abandona a Deus e diz assim: também você viu o que aconteceu comigo? Olha só, onde eu me encontro, a dor que eu senti, os sofrimentos que eu experimentei, as fragilidades diante das quais eu estou exposto, e ainda quer que eu sirva a Deus? É para isso que você foi criado, para servir a Deus. Então se levante como servo do Senhor, se levante como instrumento do Deus vivo, como proclamador da verdade, como embaixador de Cristo no meio de um mundo corrupto, e não se corrompa. Viva a verdade do Senhor nesse tempo tão generalizado, com todas as culturas que estão envolvidas neste mundo, e culturas que estão distantes do Senhor. A questão não é o que fizeram comigo, mas o que é que eu vou fazer com o que fizeram comigo. A questão não é como agora eu vou me defender, não, mas como agora eu vou continuar, mesmo diante desta experiência, honrando ao Deus vivo diante de quem eu me encontro. Nós não negamos que há tentações diárias que nós experimentamos. Como Daniel sofreu tentações, nós sofremos diariamente. A gente observa hoje, e eu quero abrir um parênteses aqui,
como que o sistema educacional está fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas, levando-as a acreditar em mentiras, distanciando-as de Deus, levando-as a pensar que as coisas precisam mudar. A gente vive no outro tempo, temos que rever os nossos valores. O que nós precisamos rever é como nós lemos os valores que nos são apresentados pela palavra do Senhor, como absolutos, como permanentes, como eternos, ou como temporários e circunstanciais. Nós precisamos voltar os olhos para o Senhor, queridos, e tomar a decisão, como Daniel tomou, de não se conformar com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não é isso que Paulo disse aos romanos? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja que as nossas atitudes seguem aquilo que foi trabalhado na nossa mente e coração. O problema é que nós nos distanciamos tanto de Deus, da palavra de Deus, que qualquer outra coisa, por mais superficial que seja, já nos tira do foco. Eu não estava preparado para isso. Isso não é desculpa, prepare-se. Eu não conhecia esse lado das Escrituras. Conheça. Sabe qual é a atividade da igreja menos frequentada na igreja? É o estudo bíblico. Toda segunda-feira aqui nós temos estudo bíblico. Sabe quantos por cento dos que aqui vêm à igreja na segunda-feira? 5%. E ainda nós queremos dizer que estamos preparados para enfrentar todas as pressões que o mundo traz sobre nós. E ainda pensamos que vamos, por meio de osmose, concentrar, e o conhecimento vai ser derramado na nossa mente. Você faz isso 5 minutos por dia, durante 30 dias, você já vai ser um crente perfeito. Não é assim, queridos. É estudando, é meditando nas Escrituras, é remoendo a palavra de Deus, é se concentrando nas verdades, é meditando naquilo que é palavra de Deus. Nós vamos aprendendo as coisas que são de Deus e encontrando recursos para nós, então, lidarmos com estas coisas tão difíceis da vida. Daniel, eu quero também destacar, queridos, em terceiro lugar, que além de Daniel entender a fragilidade da vida, aprender com os erros dos outros, é que ele resolveu ser fiel a Deus. Ele resolveu não se contaminar. E olha que interessante, um adolescente. Você já observou que às vezes conversamos com adolescentes e eles dizem assim: eu não estou preparado para isso. Mas estão preparados para muitas outras coisas. Ele estava longe de casa, solitário, pressionado pelos pagãos, por aqueles que estavam subjugando, tentações de todos os lados. E ele traça uma linha em sua mente e resolve não cruzar esta linha. Ele resolve não se contaminar com as finas iguarias do rei. Você sabe qual é o seu limite, meu querido? Não existe limite para pecar. Mas você sabe estabelecer o limite, se você cruzar aquela linha, você está pecando ou não? Sabe onde você vai aprender isso? Na Bíblia. Na palavra de Deus. Ele foi ordenado a comer a comida do rei, mas ele se recusou a comer essa comida. Não vou me contaminar. Daniel foi escolhido para viver uma vida de rei, tendo faculdade particular de graça, um emprego de primeiro escalão. Ele podia, ao entrar no reino da Babilônia, dizer: agora sim eu estou feito. Mas ele sabia as implicações de 1 centímetro se ele se distanciasse da sua fidelidade a Deus. E eu vou aplicar para a realidade nossa nos Estados Unidos. Chegamos nos Estados Unidos muitas vezes entusiasmados e vislumbrados com as possibilidades que existem aqui.
Muitos se mantêm fiéis ao Senhor. Outros aproveitam as facilidades e acham que agora sim é a oportunidade para você viver livre, leve e solto, espiritualmente falando. E colhe os frutos da sua decisão. Alguns vão decidir: não vou me contaminar com a corrupção deste mundo, dessa nação. Outros dizem: já que eu estou aqui, já que eu estou dentro mesmo, vou continuar fazendo qualquer coisa, independentemente das suas implicações. Daniel resolveu não se contaminar. Parecia uma proposta irrecusável, mas eu li uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes num livro e achei interessante, que diz assim: todas as maçãs do diabo são bonitas, mas tem bicho. Todas as maçãs do diabo são bonitas, mas tem bicho. O diabo leva muitos a calvagarem pelas fantasias, muitos jovens a calvagarem pelas fantasias desse mundo. Mas chega um momento dele trocar de lado. E nós não podemos brincar com coisas que são sérias. Daniel aprendeu a viver com fidelidade e discernimento. E a gente precisa discernir os princípios que estão por trás de cada oferta ou de cada decisão que nós tomamos. O mesmo princípio que serve para um pecado serve para o outro. E é interessante porque ele resolveu não se contaminar nem com a comida, nem com a bebida do rei. O problema não era a comida e a bebida em si, mas era o que aquilo representava. É para onde aquilo conduzia, para onde aquilo apontava. Às vezes, meus irmãos, nós estamos observando as pessoas não se importarem muito com o que é errado. Não se importam muito como que eles serão identificados, qual será a identidade que será mostrada aos outros quando ele estiver convivendo com outros. Vive uma vida promíscua, sem precedentes. Se distanciam dos valores que a palavra de Deus nos ensina, atendendo às propostas do mundo, porque para eles e na mente deles são propostas irrecusáveis. Mas perder as coisas do mundo, queridos, é o melhor ganho que nós podemos adquirir. As pessoas estão enganadas no que diz respeito ao que eles consideram como riquezas de vida. Os maiores pobres que nós podemos hoje presenciar, os maiores pobres, são aqueles que estão cheios de dinheiro. Porque estão confundindo os valores da vida. Estão confundindo os valores da vida. Nós estamos num mundo corrompido, mas não precisamos nos corromper. Daniel viveu com fidelidade e tomou atitudes firmes. Os 3 amigos de Daniel, mais tarde, estavam prontos a morrer, mas não transgredir, não fugir da decisão de obedecer o Senhor. Eles disseram que serviam a Deus, não pelo que Deus poderia fazer, mas pelo caráter de Deus. E hoje nós estamos servindo ou não a Deus pelo que Deus pode dar ou não a cada um de nós. Nós temos que servir a Deus por causa de Deus. Quantos de nós aqui estaria prontos a serem jogados numa cova de leões? Ou nega o seu Deus, ou vai parar numa cova de leões. E aí a gente não consegue perceber a profundidade dessas decisões, de não se contaminar com as iguarias do rei, de ser jogado na cova dos leões, de ser jogado numa fornalha ardente. Sabe por quê, queridos, que eles estavam dispostos a isso? É porque eles aprenderam a ouvir e a ver o Senhor. Hoje nós não temos tido ouvidos para ouvir e nem olhos para ver o Senhor, a sua palavra, a sua grandeza. Perdeu-se a sensibilidade, a espiritualidade das coisas. Tudo é tão natural,
Nós não nos emocionamos mais com as coisas espirituais, não choramos mais por causa dos nossos pecados. Deixa que a vida está conduzindo a gente para qualquer lugar, não importa para onde a gente vai. Mas nós estamos pregando outras coisas. Nós estamos pregando que temos um Deus que vai nos levar para um lugar que Ele mesmo determinou. Estamos neste mundo como peregrinos e temos que viver aguardando esse dia com fidelidade. É isso que nós pregamos. Mas pregamos uma coisa e fazemos outra. Seja como Daniel. Resolva não se contaminar com este mundo. Viva com fidelidade. Há riscos, claro que há riscos. Daniel passou também por riscos em dizer: olha, eu não quero comer com as finas iguarias do rei. Não quero me contaminar com este mundo corrompido. Mas nós podemos entender, meus irmãos, que a sua decisão foi uma decisão refletida, com sabedoria, e ao mesmo tempo que determinou a direção da vida dele. Ele sabia que Deus estava do seu lado, e quando Deus está do nosso lado, quando temos a consciência de que o que fazemos diante de Deus, não precisamos temer o amanhã. Não precisamos. O Senhor está conosco, e o Senhor honra aqueles que se decidem serem fiéis ao Senhor, como honrou a vida de Daniel, e nós vamos ver no finalzinho. Seja criativo como Daniel foi. Daniel não simplesmente, esses negócios aí não vou comer. Não, ele disse, chamou o eunuco lá e falou assim: olha, fala lá com o rei, para mandar outros tipos de comida. Mas se você comer isso, você vai ficar magro, raquítico, todo mundo vai perceber que você não está tendo condições nenhuma para nada. Ele disse: faça um teste. Por 10 dias, comendo legumes, faça um teste. E depois dos 10 dias eram os mais robustos, mais aparentes, bonitos, cheios de forças. E então o rei permitiu que eles não comessem das iguarias do rei. Sabe, meus irmãos, às vezes nós não temos experiências com Deus porque duvidamos de que Deus tem o melhor para nós. Achamos que o que nós pensamos, o que nós queremos, o que nós buscamos é o melhor para nós. Viva com fidelidade. E olha o verso de número 17 do capítulo 1. Estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Eu queria destacar algo aqui, que eu acho que serve para todos nós. Serve para os jovens e serve para os adultos. Cuidado com as suas amizades. Escolha bem os seus amigos. Há amigos verdadeiros e há amigos falsos. Há aqueles que se dizem amigos e há aqueles que de fato são amigos. Às vezes nós buscamos para fazer parte do nosso círculo de vida, de amizade, de envolvimento, de relacionamento, pessoas que não têm nada a ver conosco. Seja na escola, seja nos relacionamentos, no namoro. E nós precisamos tomar cuidado para que esses relacionamentos não trazem mal para a nossa vida. Nós temos que ser influência na vida de outros. Cuidado quando você corre para fazer amizades com qualquer pessoa, pessoas que você não conhece. Pessoas precisam de Deus, mas nós precisamos também de suporte de outras pessoas. E Deus usa outras pessoas para nos ajudar, para nos fortalecer, para ser suporte. Alguém para que a gente abra coração. Para quem que você abre coração? Talvez alguns de vocês aqui dizem: com o pastor Éder, eu sei a verdade. Muitos de vocês me procuram: pastor, eu queria bater um papo com o senhor. Eu tenho uma decisão para tomar, tenho uma situação para enfrentar. Mas nem sempre você vai ter um pastor para você procurar. Quem você vai procurar? Procure pessoas sábias, pessoas que vão lhe dizer palavras boas para edificação, pessoas que vão entender o seu problema e vai te conduzir para mais perto de Deus e não te distanciar de Deus. Quem é que está ajudando você na sua vida espiritual?
Quem é que tem te ajudado na sua vida espiritual? Êxodo 23, verso 2 diz assim: não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Não faça o que a maioria faz. Faça aquilo que é certo, que a palavra de Deus nos ensina. Viva com fidelidade como Daniel viveu, convencido de que o Senhor era com ele. Se você observar o versículo de número 11, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te teus servos 10 dias e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Jamais ele diria isso sem ter a confiança plena do que Deus faria na vida dele. Nós não conhecemos a Deus, por isso que nós não temos experiências com Deus. Em momentos como esse, a gente duvida: será que Deus vai fazer mesmo? Deus não fala em sua palavra, querido. Deus não fala em sua palavra. Se Ele falou, Ele há de cumprir. Confia no Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Daniel sabia muito bem a linha que ele não podia cruzar. E não era uma linha baseada na sua própria opinião. Era baseada na palavra de Deus. Vou repetir: às vezes a gente cruza a linha porque não conhece a palavra. Eu quero concluir, queridos. Não estou dizendo tudo o que se pode ser dito neste capítulo 1 de Daniel, do livro do profeta Daniel, sobre a vida de Daniel. Mas se nós tirarmos essas pequenas lições hoje para a nossa vida, decidir ser fiel ao Senhor, decidir não se contaminar com as coisas deste mundo, resolver no seu coração entender a fragilidade da vida, resolver no seu coração não se contaminar com as coisas deste mundo, nós já vamos ter uma vida conduzida em fidelidade diante de Deus. Pense um pouquinho para aplicar na sua vida sobre as justificativas, as desculpas que uma pessoa pode dar diante das provas e diante dos desafios que enfrenta na sua vida. Eu estou chateado com Deus. Quantas vezes eu ouço pessoas dizer assim: estou brigado com Deus. Cuidado. Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Ele é Deus. Jamais haverá razão no seu coração para você ficar com raiva de Deus. E você dizendo: estou magoado com Deus, chateado com Deus, falei mesmo com Deus, olha só o que o Senhor fez comigo. Ora, cuidado, querido. Cuidado. É diante de Deus que nós nos encontramos. Às vezes nós apresentamos desculpas que não são desculpas. Às vezes olhamos para a nossa situação e dizemos assim: Deus me abandonou, me deixou sozinho. Daniel podia ter dito isso: olha para onde Deus deixou eu ser trazido. Ele não fez nada disso. Alguns dizem assim: olha, não tive escolha, eu tive que pecar. Ora, ninguém pode lhe forçar a nada, a não ser a palavra do Senhor que tem autoridade sobre a sua vida. Se eu não comer dessa ração que o rei está me dando, eu vou morrer. Que eu morro. Lembra lá de Esther? Vou diante do rei. Se perecer, pereci. Não é nada tão importante não, é só comer um pouquinho da comida lá. Você já observou que as pessoas minimizam o pecado para justificar o seu erro? Cuidado, meu querido, com as suas desculpas.
Não pense que você tem que se encaixar ao padrão deste mundo. Nós estamos vivendo num mundo corrompido, mas não precisamos nos corromper. Não se corrompa. Tem uma frase que diz que a garça é branca e majestosa. Ela é linda. E quando anda no mangue, não se suja. E aí ele conclui dizendo: assim devia ser o cristão andando no mundo. O problema é que nós estamos tão envolvidos com o mundo que as manchas do mundo estão nos marcando. E nós deveríamos andar mostrando as marcas de Cristo em nós. É uma escolha. Tem um livro escrito por William Arthur, chamado Línguas de Fogo. Ele advertiu sobre as duas maiores perversões do Evangelho. Primeiro, oferecer a salvação para a alma e não para o homem, mostrando a implicação de que somos pessoas com alma e corpo, somos um homem completo. E alguns pensam: não vou me preocupar com esse pecado, porque é só minha carne mesmo, mas minha alma está pura diante do Senhor. Cuidado, cuidado. Mas o outro erro que ele disse, a perversão, outra perversão do Evangelho, é tentar formar uma comunidade de santos no mundo vindouro, ou para o mundo vindouro, sem fazê-lo neste. A ideia é formar uma comunidade de santos para o porvir, mas não se preocupar em formar uma comunidade de santos hoje, aqui, enquanto nós vivemos neste mundo. Deus exige santidade de mim e de você, querido. Nós precisamos mudar as nossas atitudes diante do mundo. E quando nós tomamos a decisão firme de não nos contaminarmos com este mundo, nós nos firmamos nas pequenas coisas para encontrarmos vitória nas maiores. Daniel, logo no início da sua experiência, tomou uma decisão importante. Quantas outras provações ele enfrentou também vitoriosamente. O problema é que muitos não passam nem nas primeiras provas e acabam vivendo uma vida correndo atrás das consequências que o pecado lhe trouxe, ou para corrigir essas consequências. Mais tarde, Daniel enfrentou a cova dos leões. O problema é que pessoas caem em pecados hoje, sérios, porque não aprenderam antes a cuidar dos pecados menores. Cuidado. Tira esses pecados da sua vida em nome de Jesus. Não se contamine com as coisas deste mundo. Não pense que algumas coisas que você tem feito rotineiramente já são vistas por Deus como se não tivesse problema. Tem problema. Daniel foi aprovado com destaque pelo rei. Por quê? Porque Deus honra aqueles que honram a Deus. Deus honra aqueles que lhe honram. Deus deu a ele inteligência, capacidade, entendimento, interpretação de sonhos. Deus quer usar você como instrumento, meu querido, e usar você de maneira poderosa. Ele está moldando você para usar você. Ele chama você para enviar você. Coloque-se debaixo humildemente da poderosa mão do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu não quero me contaminar com este mundo, mas eu quero ser cheio do Senhor. Encha a minha vida com teu Espírito Santo. Daniel foi maior do que a própria Babilônia. A Babilônia caiu. Nabucodonosor morreu. Mas Daniel ficou firme diante do Senhor, exerceu a sua influência sobre outras gerações. Foi um homem de destaque, a ponto de ter um livro que ele escreveu como instrumento de Deus para falar para o povo de Deus. E hoje, meu querido, o que as pessoas têm falado a seu respeito? A história da sua vida será lida como alguém que foi fiel ao Senhor, que não se contaminou com este mundo, ou alguém que viveu
uma vida espiritual medíocre, sem conhecer as maravilhas do poder de Deus e ter experiências com o Senhor. Que tipo de influência você, pai, quer deixar para os seus filhos? Você, líder, quer deixar para a sua igreja? Você, jovem, quer deixar por aqueles que estão olhando para vocês? Que tipo de influência nós queremos deixar neste mundo? Porque um dia nós vamos passar. Espere, deseje, olhe, creia, tenha expectativas da santidade que você desfrutará nos céus, na presença do Senhor, mas tenha os mesmos desejos de ser uma pessoa santa, separada, transformada pelo poder do Evangelho, enquanto você caminha neste mundo. E Deus será glorificado através da sua vida. Deus será exaltado através de uma igreja que toma a decisão de não se contaminar com o mundo, mesmo estando no mundo corrompido. Jesus orando, ele disse: Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que seja assim em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós pedimos perdão por todos os erros que temos cometido, vivendo no mundo corrompido e muitas vezes não tomando cuidado para sermos diferentes e influenciarmos a geração na qual nós estamos inseridos. Ao invés de sermos instrumentos para a mudança de um povo, de uma nação, de uma cultura, temos sido influenciados de tal forma que não se identifica mais quem somos. Faça desta igreja, e a começar em mim, que o Senhor mude cada um de nós para sermos mais comprometidos com a Tua palavra, vivermos uma vida de santidade. Trabalha nos jovens, nos adultos, nas crianças desta igreja, trabalhe em todos nós, e que nós tomemos a decisão de nos mantermos fiéis ao Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é santo, justo, perfeito, adoramos o Senhor, nos rendemos na Tua presença, e pedimos que o Senhor receba a nossa adoração. Purifica-nos, ó Deus, lava-nos completamente de todos os nossos erros e exalta o Teu nome na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.